Olá pessoal, nós estamos aqui de volta e hoje agora a gente começa com um material novo para vocês, depois dessa revisão. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a ordem dos bytes na memória. Esse é um conceito que a gente não tocou até agora nessa disciplina, porque no nosso processador anterior a gente lia 16 bits da memória, escrevia 16 bits da memória, e a gente nunca falou sobre isso. Mas vocês já tiveram um pouquinho de intuição sobre esse cenário, sobre essa forma de armazenamento, quando a gente começa a tentar desenhar um valor na memória, e vamos supor que eu sei que eu tenho um valor de 8 bits, e esse valor de 8 bits nosso, eu vou colocar esses 8 bits e um deles é mais significativo e o outro deles é menos significativo. Como assim? Significa que, se eu quiser representar o número 1, a gente está sempre falando que o resultado é esse cara aqui, né? O 1 está à direita. E faz muito sentido, que é o jeito que a gente está acostumado a representar, não é verdade? Então a gente está acostumado a representar isso. Então a gente está falando que esse cara é o nosso bit 0, eu tenho o bit 1 até o nosso bit 7. Mas algumas pessoas poderiam virar e falar para mim, poxa, mas e se eu quiser fazer o contrário? E se eu quiser representar desse jeito? Posso fazer isso? Está desalinhado aqui em cima, né? Posso representar desse jeito? É uma questão meio de convenção, né? A gente gosta de representar do mesmo jeito que a gente representa os números em... Quer dizer, para esse cara aqui representar o número 1, ele fica estranho, porque a nossa convenção de decimal já é desse outro formato, que é o formato em cima que a gente fez. Então, aqui fica um pouco estranho para a gente. Tá? Mas agora a gente começa a pensar da seguinte forma. Eu tenho agora 2 bytes que eu quero colocar na memória. Eu quero colocar 3 bytes na memória. Eu quero colocar 4 bytes na memória. E aí, o que a gente faz? Então nós vamos pensar que a nossa memória tem o endereço 0, 1, 2 e 3. E a gente quer representar um número de 32 bits. Tá? E eu vou pensar nesse número, tentando representar esse número em hexadecimal. Tá? Então nós vamos representar um número que em hexadecimal vai ser o 0x. Aí nós vamos falar 1, 1, 0, 0, 1, 1, não, 2, 2, 4, 4. Esse cara aqui, só para a gente tentar relembrar, então eu tenho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. São 4 bytes aqui que a gente está representando em hexadecimal. E aí, o que a gente faz agora? Não, vamos fazer uma forma melhor. Deixa eu trocar o nosso número para fazer assim, ó. 0x, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. É muito mais fácil. A gente já está olhando. A gente sabe que esses dígitos aqui têm um valor maior, porque eles estão mais à esquerda, enquanto esses dígitos aqui, 4, 4, ele tem valor menor, porque eles estão mais à direita. Tá? Isso a gente já tem essa informação. O problema agora é que eu posso pensar, do ponto de vista da memória do computador, por onde eu vou começar a implementá-los. Por onde a gente vai começar a implementar esses dígitos? Por onde a gente vai colocar, armazenar esse dígito? Relembrando um pouco do que a gente viu na aula passada, se eu quiser armazenar 4 bytes na memória, eu guardo os 4 primeiros bytes. Então, quando eu quero armazenar uma palavra do meu processador ou uma instrução do meu processador, eu guardo exatamente os 4 bytes na memória. Tá? Eu gasto 4 bytes. E a próxima palavra vai aparecer aqui, 4, 5, 6 e 7. Tá? E aí fica a minha pergunta, quem vem para o endereço 0? Eu poderia pensar que uma das alternativas é fazer assim, ó, 0x, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mas a gente pode pensar em fazer o contrário também, né? Que eu vou trocar aqui e vou escrever em verde, né? 0x, 4, 4, 0x, 3, 3, 0x, 2, 2, 0x, 1, 1. Então nós podemos pensar em fazer esse cara da ordem dos dígitos menores para os maiores, ou da ordem dos dígitos maiores para os menores. Mas na realidade eu não estou muito preocupado com o valor, né? Porque eu poderia fazer um outro número mágico aqui, que seria 0x443322 e 11. Então assim, eu não estou tão preocupado com o valor 1, 2, 3, 4. Eu estou preocupado muito mais com a posição deles. Então a gente está pensando o seguinte, olha, esse cara aqui é o byte mais significativo, é o byte de maior valor. Tá? E esse aqui é o byte de maior valor. Por outro lado, nós temos o byte de menor valor desse outro lado aqui. Tá? Vocês vão ver que em inglês ele vai chamar de LSB, o byte menos significativo. E nós temos o MSB, que é o mais significativo.
Tá? Então, nós temos duas alternativas. Ou a gente vai armazenar primeiro o byte mais significativo, ou a gente vai armazenar primeiro o byte menos significativo. Tá? E aí, o que a gente está falando? A gente está considerando isso e, nesse caso aqui, o primeiro está o byte mais significativo e, nesse outro caso, deixa eu só apagar essa palavra, tá? Nesse outro caso aqui, eu estou colocando o menos significativo primeiro. Então, eu coloquei MSB primeiro e LSB. Observa que eu estou sempre querendo armazenar essa palavra. Eu tinha as duas opções. Eu posso começar com MSB ou eu posso começar com LSB. Tá? Se eu começar com MSB, a gente chama essa representação de Big Endian. E se a gente começar com LSB, a gente chama isso de Little Endian. Essa história é bem interessante, o Big India e Little India. Você vai ver a origem disso para quem já leu ou já viu o filme de Gulliver. Tinha uma discussão se você deveria comer um ovo cozido, começando da parte mais gordinha do ovo ou da pontinha do ovo mais fina. E aí tem o Big India e o Little India, de lá que surgiu isso. E a gente trouxe essa parte, essa definição veio parar no nosso processador. Tá? Então, nós temos processadores que são Big Indias e processadores que são Little Indias. Certo? O processador da arquitetura Intel que está aí com você, ele é Little India. O processador ARM que está no seu celular é Little India. Muitos dos processadores que você vê hoje em dia são Little India. Tem muito processador Little India, mas existem também processadores Big India. E isso era uma coisa assim, apesar de não ser tão relevante a ordem dos dois, o que é relevante é quando você troca de um para o outro. Isso quer dizer, alguém te envia uma informação nesse formato e de repente você acha que está nesse. Então, como a gente vai ver um pouco mais para frente, o grande problema não é você guardar um dado na memória e ler esse dado na memória. O grande problema é você guardar na memória e outra pessoa ler na memória achando que você guardou de outro jeito, ou lendo e interpretando de outro jeito. Tá? O grande problema, então, da ordem dos bytes na memória é você entender que esses bytes têm uma ordem e toda vez que você escrever, você lê da mesma ordem. Ah, mas eu tenho instruções diferentes para isso? Não. Normalmente os nossos processadores eles são bem uniformes. Então o seu processador ARM ele é Little India, ele escreve Little India, ele lê Little India e você nem nota isso. Certo? O seu processador Intel, ele escreve Little India e ele lê Little India. Existem alguns processadores que permitem até a troca de modo, mas geralmente eles só vão permitir essa troca de modo no processo de boot. Tá? Mas nós temos algumas coisas que podem complicar um pouquinho de vez em quando. Deixa eu só mostrar uma figura. Essa aqui é aquela figura bonitinha, tá? O que eu quis desenhar na folha anterior, mas agora temos uma versão mais bonitinha, mais desenhada aqui para você, tá? Para vocês. E deixa eu falar um pouquinho do impacto, tá? Não importa, então, o formato, se você vai ler o que você escreveu. O que significa isso? Se você escreveu um inteiro na memória, tem 4 bytes, você vai ler um inteiro na memória, você vai ler 4 bytes. E você vai ler exatamente o mesmo valor. Você escreveu 15, você vai ler 15. Você escreveu 50, você vai ler 50. Então, assim, se você estiver no mesmo programa, no mesmo processador, você não vai ter problema, você não vai conseguir notar isso. Tá? Ok? E o ARM é Little Endian por padrão. O que significa isso? Significa que se você for comunicar com outros dispositivos que sejam Big Indians, você tem que se preocupar. Poxa, mas Big India, quem é Big India, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, para quem vai falar de coisas de rede. Os cabeçalhos do protocolo TCP/IP são codificados como Big India. O que significa isso? Significa que o seu processador recebe um cabeçalho TCP/IP, um pacote da rede, e esse pacote veio como Big India, ele tem que converter para Little India para poder entender o que está escrito lá. Tá? O que significa converter para Little India? Significa que você tem endereço 0, 1, 2 e 3. Eu vou usar os mesmos exemplos meus, né? 0x11, 0x22, 0x 330x44. E o que você precisa fazer é trocar esses caras. Então você precisa fazer 0x44, 0x33, 0x22 e 0x11. Poxa, mas eu preciso trocar por quê? Você precisa trocar porque se alguém te mandou algo via TCP/IP e você chegou esse dado aqui para você, no fundo, no computador da outra pessoa, era isso que estava escrito. Porque quando você programa em TCP/IP, você é obrigado a mandar Big India. Tá?
Então, assim, era isso aqui que você deveria interpretar. Você tem que interpretar que o que chegou para você, certo? Que você achava que era Little India, certo? Na realidade era Big India. Então esse 11 aqui é o byte mais, no caso você está interpretando ele como Little India, né? Então você está falando com ele que ele é o menos significativo, mas na realidade ele é o mais significativo porque ele veio invertido para você. Tá? E obviamente todos os outros são invertidos desse jeito. Tem uma coisa interessante para falar aqui, tá? Deixa eu só como é que você faz para detectar isso, né? Eu estou rodando um programa no computador e meu programa vai ter resultado diferente? Não, normalmente seu programa não tem resultado diferente, tá? Você não vai encontrar um resultado diferente no seu programa. Mas se você fizer esse código aqui em C, eu deixo uma tarefa de casa para você, certo? Se você fizer esse código em C aqui, tá? E eu vou fechar as chaves aqui. Se você fizer esse código aqui em C e você fala que o union e você tem um union de um int com char, qual o problema aqui? O int guarda para você os seus 4 bytes e o seu char guarda um byte só, e eles estão ocupando a mesma posição de memória, porque se é um union em C, significa que os dois valores ali vão ocupar a mesma posição de memória. Se você zerar o seu i, se você fizer isso aqui, ó, i igual a zero, depois você faz C igual a 0x1. Vamos botar C igual a 1. Qual vai ser o valor do i? O que, que você tem como valor do i? Então, o que, que nós vamos ter aqui? A gente pode virar e pode ter dois cenários para o i. O i pode ter o byte menos significativo afetado ou o byte mais significativo afetado. Então agora eu vou falar para vocês, apesar de eu já ter dado a dica para você de qual é a sua arquitetura, pega no seu computador que você está assistindo esse vídeo, pega, faz um programinha em C aqui, pega esse programa, faz a atribuição para você e vê como esse cara fica no seu computador, certo? Qual posição de memória que esse i vai ficar e você pode ter o i como sendo ou 1 ou sendo o byte mais significativo vezes 1, que significa 1 vezes 2 elevado a 24. Tá? Então são essas duas alternativas. E aí o que, que nós temos de tarefa para vocês é olhar se o seu processador é Big India ou se ele é Little India. Tá bom, pessoal? Bom, então essa é a tarefa para vocês, uma tarefinha para vocês bem simplesinha, só de curiosidade. Vamos agora avançar um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre funções. A gente já implementou vários códigos no nosso processador, mas a gente não falou muito de função ainda, tá? E vamos começar por uma definição dela, né? Função são trechos de código que executam uma tarefa específica, são organizados separadamente para facilitar reuso e legibilidade, quer dizer, tudo que vocês já sabiam de função em Python ou em ARM é exatamente o que a gente vai ter aqui. As funções permitem que a gente divida as tarefas entre diversos desenvolvedores e também o uso de bibliotecas. Se você programou em C, nenhum de vocês implementou o printf, mas vocês já usaram muito o printf. Por quê? Porque alguém decidiu implementar o printf, colocou numa biblioteca e você pôde usar. E é para isso que servem funções também. Alguém vai te dar um pedaço de código, que esse pedaço de código vai ser útil para você e você vai reusar o código de outro. Tá? Por outro lado, para você implementar uma função, você precisa de algumas convenções para funcionar entre diversos programas. Como assim? Eu já tinha mencionado para vocês, e eu vou trazer isso aqui, convenções. Por que, que a gente precisa de convenções? E um exemplo bem claro que eu gosto de falar é sobre a gente dirigir na rua, né? Aqui no Brasil, a gente dirige do lado direito da rua. E não quer dizer que se eu pegar o meu carro e dirigir do lado esquerdo, o meu carro vai parar de funcionar. Meu carro vai funcionar do mesmo jeito, certo? A única coisa que vai acontecer é que eu vou estar na contramão e tem alguém vindo do outro lado na mesma direção que eu. Então, é uma convenção, todo mundo dirigindo do lado direito, nós garantimos que o trânsito flui. Mas eu não tenho um carro que é para dirigir do lado direito. Da mesma forma que se eu estiver na Inglaterra, eu vou ter que dirigir do lado esquerdo da rua, e o meu carro dirige do lado esquerdo e do lado direito. Só que agora todo mundo tem que dirigir do lado esquerdo, porque essa é a convenção de lá. Ah, mas eles trocaram o volante de um lado para o outro. Pega um carro que tem o volante
volante do lado direito, não é igual ao nosso do Brasil, e você consegue dirigir na rua brasileira, não é o menor problema, desde que você dirija do lado certo para não causar acidente. Mas seu carro também funciona do lado direito e do lado esquerdo da rua, independente do volante estar do lado direito ou do lado esquerdo. É para isso que servem convenções. Quer dizer, convenções são coisas que a gente faz um acordo e a gente segue esse acordo. Mas assim, nós não somos exatamente obrigados a fazer esse acordo. Nós não somos exatamente obrigados a segui-lo. Só que quando a gente segue, a gente tem uma coisa melhor para todo mundo, tá? Então, na hora que a gente fala de funções, a gente precisa pensar em como passar parâmetros, como salvar registradores, como retornar o resultado e para onde retornar ao final. E aí eu vou pegar um exemplo de código que vocês fizeram aí, eu não vou botar toda a implementação dele, mas lembra que vocês fizeram uma função chamada Fibonacci, onde eu passo um número e eu recebo um valor. E vocês também fizeram uma outra que é, eu dou um vetor, dou o tamanho dele e eu preciso retornar o valor final, o menor elemento desse vetor. Eu vou inserir uma página aqui e a gente vai trabalhar em cima desses dois códigos de vocês como exemplo, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, e a gente vai pegar uma função chamada menor. Tá? Nós temos uma função chamada menor. A gente já tinha convencionado que o nosso R0, que ela recebe dois parâmetros, R0 é um vetor, R1 é o N. E você lembra que eu falei isso para vocês? Eu botei na especificação, né? R0 é o vetor, R1 é o N. Aí alguém vem aqui nesse lado de cá e implementa em assembly, certo? Vai implementar aqui em assembly. Essa pessoa implementa isso em assembly para a gente. E eu falei para vocês para retornar o valor em R2, né? Não foi isso que eu falei para vocês? Quer dizer, a gente vai agora retornar em R2. Como assim? Por que eu preciso fazer isso? Certo? Então, aqui no início, a gente lê o nosso R0, a gente lê o nosso R1 e aqui no final a gente grava no R2. Esse é o meu código. Observa que eu poderia virar para vocês e falar o seguinte: poxa, não quero R0 não, eu quero R7. Eu não quero R1, eu quero R3. E esse cara aqui eu quero R12. E aí o que vocês vão ter que fazer? Pegar esse código. Esse cara é R7, esse cara é R3 e esse cara aqui é o R12. Quer dizer, por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi essas funções? E será que a gente tem que decorar? Toda vez que a gente programa em ARM, a gente tem que decorar? E acabou-se que, na realidade, a gente não precisa decorar. Foi criada a convenção de uso de registradores para o ARM. O que significa essa convenção? Significa que se todo mundo seguir a convenção, a gente sabe o que vai fazer. Então, na realidade, vamos escrever essa função menor aqui em C. Ela retorna um inteiro para a gente. E ela recebe como parâmetro V. Vou botar aqui um ponteiro, né? E int n. Está vendo essa função? E é isso aqui, eu posso falar que existe esse protótipo. E agora a gente vai estudar um pouquinho as convenções do nosso processador. Eu vou apagar esse exemplo do lado direito aqui e a gente vai trabalhar em cima da nossa convenção. Na verdade, a nossa convenção não é a convenção do Rodolfo, não. É a convenção do ARM para a passagem de parâmetros. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente tem que garantir que eu tenho uma convenção. Qual é o registrador que eu vou atribuir a V por essa convenção? Qual o registrador que eu vou atribuir a N por essa convenção? E qual que eu vou retornar? E a ideia geral é, comece do R0. Então, o V vai ser o R0. O N vai ser o R1. E nós temos a opção de usar o R2 e o R3 se fosse necessário. Mais do que 4 parâmetros, a gente tem que fazer de outro jeito. Eu vou falar mais para vocês depois, mas por enquanto vamos pensar só no cenário de 4 parâmetros, tá bom? O que significa isso? Eu tenho R0, R1, R2 e R3. Poxa, e de onde eu retorno o nosso registrador? E eu posso retornar também 4 valores se quiser. Poxa, mas meu código em C só retorna 1. Ah, tá, seu código em C só retorna 1, mas o ARM permite que você retorne 4. Quais são os registradores que ele vai usar? E aí vem uma coisa interessante. Ele começa usando o R0, mas ele pode usar o R1, pode usar o R2
e pode usar o R3. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos R0, R1, R2, R3 sendo usado como valores de entrada, e ao mesmo tempo que você vai ter que alterar o R0, R1, R2, R3 para usá-los como valor de saída. Tá? Então, esse é um ponto importante para vocês. A gente precisa pegar e a gente precisa olhar esse código de vocês com essa leitura. Eu vou usar o registrador R0, vou usar o R1, vou usar o R2, vou usar o R3 como parâmetros e vou usar esse cara aqui na volta. Isto é uma convenção. O que significa? Todo mundo dirigindo do lado direito da rua, a gente vai bem. Se alguém decidir dirigir do lado esquerdo da rua, essa pessoa pode causar um acidente. Que tipo de acidente que a gente vai causar? A gente pode pensar que tem uma coisa bem intuitiva aqui, né? Vamos ver o que seria o nosso acidente? A gente já falou que eu só preciso de 2 registradores de entrada, não é verdade? Ah, então, Rodolfo, eu vou usar o R2 como saída. Não, você não pode. Você pode usar o R2? Você pode usar o registrador que você quiser. Mas seu programa não vai funcionar com o programa de ninguém mais. E você sabe que você é uma pessoa boa, e você é uma pessoa que quer trabalhar colaborativamente com outras pessoas, então você não pode usar o R2 aqui. Você tem que usar o R0 para retornar. Ah, mas eu precisava tanto desse valor do R0, então a gente vai aprender uma forma de guardar esse valor. Tem uma característica muito importante aí, que é o seguinte, né? Você precisa realmente preservar o valor dos registradores, porque afinal alguém vai escrever essa função menor aqui, e a pessoa pode decidir sujar, né? Então, eu posso escrever outra coisa no R0, eu posso escrever no R1, e eu posso fazer um monte de outras coisas. Eu posso escrever no R4, por exemplo. E aí, de repente, eu chamo uma função ao x. Poxa, mas para eu chamar a função ao x, eu vou ter que passar R0, R1, R2 e R3 para ela, não é verdade? Eu vou passar isso aqui, calma aí, mas eu perco os meus valores? Pois é, a gente vai ter que se preocupar com isso, né? A gente vai ter que se preocupar com a questão dos valores aqui. Mas vamos avançando um pouquinho, vamos olhar. Só que a x pode executar um código, daqui a pouco ela chama outra função, uma função full. Então ela precisa do R0, R1, R2 e R3. Então agora vamos pensar o seguinte, né? Olha que coisa interessante. Alguém chamou essa função menor. Essa pessoa que chamou a função menor, ela sabia que menor só tinha 2 registradores. Ela pode pensar assim, poxa, essa função só usa 2 registradores. Eu vou guardar coisa no R2 e no R3. Só que o que aconteceu? Dentro da menor, o R2 e o R3 ficou sujo. Aí você pode pensar, poxa, eu sou o cara que estou escrevendo a função menor, né? Então eu não preciso me preocupar tanto com R2 e R3, porque eu só estou usando R0 e R1. Tá? Então eu posso sujar R2 e R3, porque eu vou chamar ao X. Certo? E observa que o pensamento do primeiro cara que escreveu a função que chama menor e desse cara agora é bem diferente. Os dois queriam ter o R2 e R3. E aí o cara que chama ao X, poxa, mas ao X também pensa do mesmo jeito e suja o R2 e R3. Então, qual é a nossa convenção aqui, gente? Se você chamar uma função R0, R1, R0, R1, R2 e R3 vão ser trocados. Nós vamos trabalhar dessa forma. A gente vai considerar que eles serão trocados. Ah, mas eu estou implementando outro código e não troquei. Tá, você não trocou, mas o seu código pode ter chamado outro, que chamou outro, que chamou outro, que em algum lugar decidiu trocar. Então a nossa convenção é, se você chamar uma função, trabalhe com a suposição de que R0, R1, R2 e R3 serão trocados. Poxa, mas onde eu guardo meus valores então? E aí que vem o nosso outro lado, né? A gente só falou de 4 registradores. Então agora a gente vai falar o contrário. Eu vou falar agora aqui de R4 até R14. Se você está implementando a função menor, você não pode alterar de R4 a R14. Você precisa manter R4 e R14 nesse caso, tá? Então esse é um ponto, tá? Importante para a gente poder olhar, e isso aqui é bem crítico para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, tá? Então, assim, a sua função, você chama uma função, e essa função que você chamou,
tá? Ela vai poder alterar claramente de R0 a R3, mas ela garantidamente não pode alterar de R4 a R14. Então, assim, se você implementa uma função, você não pode alterar o R4 e R14. Poxa, mas quer dizer então que eu não posso usar esse registrador de R4 a R14? Sim, você pode usá-lo. O que você tem que fazer? Você salva o valor dele em algum lugar e depois você lê esse valor de volta. Tá? Então, a cara da sua função, a sua função menor aqui, eu vou falar menor ASME, que está em assembly aqui, o que ela faz? Ela salva, se ela quiser usar o R4, né? E a gente vai ver como na pilha posteriormente. E aqui, antes de acabar, ela restaura. Tá? E restaura R4 da pilha. Tá? Então esse é o nosso cenário, é isso que a gente vai ter nesse momento. Tudo bem? Ah, e se eu quiser usar R4, R5, R6, R7, a gente vai, guarda esses caras todos na pilha no início da função. Antes de voltar, restaura todos eles da pilha. Tá? Com isso, quem chamou minha função teve o R4 ao R14, todos ali do meio preservados. Ah, professor, mas eu posso. É só o R7 que eu quero usar. Posso? Não, não pode usar o R7. Você tem que preservar o R7. Se você quiser o R7, coloca ele na pilha e depois você libera o R7. Tá? Então, o seu programa sempre tem que pensar nesse cenário. Tá bom? Ok? Tudo bem, pessoal? Então, vamos passar para um exemplo para a gente entender um pouquinho do código. Então, a gente já falou um pouquinho da parte das funções. Agora, a gente vai pegar um exemplo. A gente quer que vocês implementem uma função que some todos os elementos de dois vetores e retorne o total. A pergunta principal é como que eu vou passar os parâmetros. O endereço do vetor, então, vai estar no R0, tamanho R1. A gente sabe que a função pode usar de R0 até R3, então eu estou usando R0 e R1. Que registrador que eu vou salvar? Se você precisar, você deve preservar os registradores R4 a R14. Como que eu vou retornar o resultado? Você pode retornar em R0 a R3. E para onde retornar ao final? Retorna para o endereço seguinte da chamada da sua função. Então, isso que a gente vai fazer, eu tenho esse código no próximo slide aqui, que eu vou passar por ele com vocês, mas eu vou pedir para vocês apertarem o botão de pausa aí e tentarem fazer. Vou contar até 3, você aperta a pausa, faz, tira o pause e a gente está voltando aqui. Eu estou falando, enrolando um pouquinho, para ver se você realmente já apertou o pausa, tá bom? 1, 2, 3, aperta o pausa aí. Tentou fazer? Bom, voltei, né? Ok? Então você tentou fazer esse código, agora a gente vai trabalhar e vai fazer esse código juntos aqui. Tá bom? Vamos tentar trabalhar com esse código? Deixa eu fazer o seguinte, eu não vou mostrar o código aqui, eu vou construir esse código com vocês, mas depois eu mostro esse código bonitinho para todos vocês aqui. Tá? Tá aqui. O que a gente tem que fazer? Só para recapitular, a gente tem... Ah, não, desculpa, essa página que ela ficou para frente, tá bom? Então a gente quer somar todos os elementos de dois vetores e retornar ao final. Tá? Então eu tenho dois vetores e eu preciso trabalhar com os dois elementos deles aqui. Tá bom? Como eu recebo esse parâmetro, como eu trabalho com eles, vamos escrever um código para isso. Então, assim, eu vou tentar usar um pouco o espaço aqui, tá? O espaço que nós temos. Eu vou escrever bem aqui embaixo no canto que a gente tem o vetor 1. Lembra, a gente já deve ter feito DCD e eu vou colocar alguns valores aqui. Colocando os valores. Vamos escrever o outro vetor, certo? Que é o vetor 2. E aí a gente vai colocar mais os valores deles aqui. Tá? Esse é o código. E a gente tem outras duas coisas. Eu vou falar o tamanho do vetor 1, que vai ser 4, e o tamanho nosso do vetor 2, que é 6. Tá? Então, esse aqui é o nosso código. Agora vamos tentar trabalhar. Eu vou fazer a nossa implementação da função soma desse lado, tá? Mas eu vou escrever aqui do lado esquerdo uma coisa para a gente poder chamar a função soma. Então, eu vou escrever o código aqui que faz a carga dele, da nossa função soma. Então, esse é o nosso código. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer um ADR, certo? No R0 do vetor 1. E a gente vai também colocar um move no R1 do tamanho do vetor 1. Tá? E aí a gente vai chamar
a função soma. Por quê? Eu estou pegando o vetor 1, estou fazendo a soma dele todo e vou retornar um valor. Lembrando, esse valor vai voltar onde? A gente já usou o R0 aqui, a gente já usou o R1, e a gente sabe que o resultado volta sempre no R4. Eu não fiz a implementação de soma ainda, mas eu sei que vai voltar no R4. Olha que legal, a convenção é boa por isso, certo? Você não precisa se preocupar tanto, quem vai implementar a função soma vai fazer direitinho e você vai poder trabalhar com essa implementação. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou mover para o R4 o valor do R0. Tá? Como esse é meu código principal, eu ainda não estou preocupado em salvar o R4. Então aqui estamos todos bem aqui nesse momento, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa com o vetor 1. Opa, aqui não, aqui é tamanho, né? E eu vou chamar a soma. Tá? E aí o que a gente faz agora é que vai voltar o valor no R0 também. Então o que a gente faz agora é soma o R4 anterior com o R4 com o R0 e acaba o nosso código. Olha que coisa interessante. A gente fez duas vezes a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Duas vezes a mesma coisa. Chamei a função soma duas vezes, e é para isso que existem funções, eu quero reusar o código, tá? E a gente somou o resultado do R0 com o R4. E observa que a gente pode ficar despreocupado que na hora que eu guardei o valor no R4, eu sei que a minha função soma não vai sujar esse cara. Então eu tenho certeza que a minha função não vai fazer alteração nesse valor do registrador. Tá bom? Ok? Agora o que a gente vai fazer? Vamos implementar a nossa função soma, né? Nós precisamos trabalhar para implementar a função soma, o que a gente quer fazer com o nosso código, tá bom? É isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu preciso pegar o nosso vetor e eu preciso trazer esse vetor aqui para o nosso código. Eu preciso pegar o nosso código e trazer o nosso vetor para a memória, da memória para o nosso registrador, e ir somando elemento por elemento dele aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer eu quero pegar nossas variáveis aqui e eu vou fazer no registrador R2 o valor zero. Mas calma aí, por que você está usando o registrador R2, Rodolfo? Bom, eu estou usando o registrador R2 porque eu podia usar o R0, R1, R2, R3 sem salvar na pilha, sem salvar nada. Então, estou usando um dos registradores que eu tenho direito de mexer. E eu sei que o programa que me chamou tem total consciência de que eu posso sujar, eu posso alterar esse cara sem ter que dar satisfação a ninguém. Então, a gente zera esse cara aqui, tá bom? É isso que a gente está fazendo. Eu vou pegar esse cara. Mas eu posso virar e fazer o seguinte, né? Eu estou zerando esse cara, a gente pode tentar ser um pouquinho mais esperto no nosso cenário e fazer o seguinte: eu posso trazer da memória o primeiro elemento para o R2. Então, eu trago o primeiro elemento do vetor para o R2. Tá? O que significa isso? Significa que nós pegamos o primeiro elemento, eu estou supondo que o nosso vetor tenha pelo menos um elemento, tá? Senão teria que fazer a checagem se ele é menor, se esse vetor tem tamanho zero, o que é estranho, né? Então estou supondo que o vetor tenha pelo menos um elemento, e eu estou fazendo a leitura dele já guardando no R2, tá bom? Com isso, a gente vai fazer uma subtração, tá? Do R1 no R1 e eu vou subtrair 1 dele. O que eu estou fazendo? Eu estou decrementando meu contador do vetor. Essa é a nossa ideia geral. Mas aqui tem uma sacada interessante, quer dizer, agora eu quero fazer uma comparação para ver se eu vou encerrar minha soma. E agora vamos usar o outro sufixo que nós temos, que é o sufixo S nas instruções. Se eu colocar esse sufixo S na instrução, significa que o meu resultado vai afetar os flags. Se ele vai afetar os flags, eu posso virar e eu posso trabalhar com esse cara como eu fazia no processador anterior, e eu posso virar e falar, ok, se ele for igual a zero, no caso, se ele for zero aí, a gente vai acabar a nossa soma. Então eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu subtraí 1, quer dizer, se eu tiver um elemento, ele vira 0. Se ele virar 0, eu dou um branch equal e salto lá para o fim do nosso código. Nosso fim soma vai estar aqui embaixo, tá? Por que aqui embaixo? Porque assim fica fácil, eu tenho espaço para escrever, tá bom? Aí a próxima coisa que a gente vai fazer agora é o nosso loop. Para trabalhar no nosso loop, eu preciso trazer o valor da memória. Mas calma aí, eu já trouxe o primeiro elemento e eu não sei qual é. Quer dizer, o próximo eu não estou indexado nele ainda. Então tem uma característica interessante do ARM que eu posso trazer o próximo elemento. Eu vou trazer para o R3. Por que eu vou trazer para o R3? Porque o R3 eu posso escrever nele sem ter que fazer nada e salvar. Tá? E a gente vai trazer o R0 mais 4, quer dizer, o próximo elemento do nosso vetor. Eu sempre esqueço de colocar esse símbolozinho aqui, mais 4. Tá? É isso que a gente vai fazer. E observa que depois dessa iteração eu vou querer incrementar o R0. Né? Então a gente sabe que se a gente colocar essa exclamação aqui, isso aqui funciona como R0 igual a R0 mais 4. Então, o que vai acontecer? Eu não só vou à memória para ler esse registrador, como eu atualizo automaticamente o nosso R0. Olha que legal. Tá? Então, colocar a exclamação depois ajuda esse cenário, tá bom? Bom, próxima coisa que a gente vai fazer, então, aqui agora é o nosso add, né? Eu já trouxe no R3, o que eu faço? Add R2, R2, R3. Então, eu pego o valor do R3 e coloco ali, e eu vou fazer o nosso sub S R1, R1, vírgula 1, decremento 1. A gente já fez esse laço aqui, lembra o código que a gente fez logo na aula anterior, tá? E a gente vai trabalhar com branch not equal, quer dizer, quando ele não for 0, eu repito o nosso loop, tá bom? Bom, com isso a gente vai fazer o loop, quando o R1, que é o nosso n, chegar no 0, o que a gente vai fazer? A gente vai para o fim soma, e o fim soma a gente precisa guardar no R0 o valor do R2 e voltar para onde chamou, que a gente tem que escrever no nosso registrador PC o link register. O que significa isso? Deixa eu anotar esse cara aqui de uma cor diferente para vocês verem. Na hora que a gente faz isso aqui, olha, que a gente faz essa instrução, a gente transfere o nosso código para cá, mas a gente guarda no link register, ele vai pegar e vai ficar apontando para a nossa próxima instrução. Ele vai ter o endereço da próxima instrução. Então, na realidade, quando eu faço o salto aqui de baixo, ele também faz isso. Aí, o que significa essa última instrução do código? Pega o link register e guarda ele de volta no PC. Tá? E aí nós temos uma outra característica importante, né? Uma função é obrigada a salvar o link register se ela quiser voltar para onde ela voltou. Então, o link register, ele é um registrador que está lá no nosso processador, ele precisa ser salvo, porque se ele não for salvo, eu não vou saber para onde voltar. Então, esse é um ponto importante. Ele está no meio do nosso pacotinho lá do registrador 4 a 14, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Vocês já viram a tabela na aula passada, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Bom, com isso, pessoal, o que a gente fez aqui? Nós pegamos o nosso código, nós criamos a função soma. A nossa função soma, ela segue as nossas convenções, ela usa os registradores R0, R1, R2 e R3. Ela não suja nenhum outro registrador fora disso e, ao final, ela retorna. Essa que é a nossa função, por isso eu posso chamá-la duas vezes, eu não tenho o menor problema com essa função sendo chamada duas vezes no nosso código. Tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso exemplo. Aqui nós temos o código, levemente mais coloridinho. Os slides vão ficar na parte da disciplina, se você quiser pegar e copiar e montar uma versão para vocês, fique à vontade também, tá bom? Ok, pessoal? Então, esse é o nosso pedaço até agora. A gente já conseguiu, então, fazer os vetores. Eu vou dar uma parada por aqui e a gente continua na próxima aula falando um pouco mais sobre variáveis e o que fica em cada elemento. E aí na próxima aula a gente vai falar também sobre pilha, tá bom? Até mais então, pessoal.